Em 2025, a fé na Europa não desapareceu. Ela apenas assumiu formas mais silenciosas. Enquanto o secularismo continua a moldar a vida moderna, o catolicismo permanece profundamente entrelaçado no tecido do continente. Pode não encher os bancos das igrejas como antes, mas ainda preenche vidas. Em toda a Europa, milhões continuam a se identificar como católicos, não apenas de nome, mas na maneira como celebram, lamentam, se reúnem e esperam. O catolicismo persiste não como um relicário do passado, mas como uma tradição viva passada de pais para filhos, presente em rituais, valores e identidade. Entre todas as nações, 5 países se destacam em particular. Estes são os 5 principais países europeus com as maiores populações católicas em 2025, não apenas por causa do número de católicos que possuem, mas pela profundidade com que a fé continua a moldar quem eles são. Inscreva-se no canal para acompanhar a jornada por cada uma dessas nações. 1. Alemanha. Uma fé dividida no coração da Europa. Em 2025, a Alemanha abriga aproximadamente 23,9 milhões de católicos, tornando-se a 5ª maior população católica da Europa. Mas o catolicismo na Alemanha é tudo menos monolítico. Sua presença é moldada por profundas contradições regionais e um cenário cultural em evolução. No estado predominantemente católico da Baviera e em áreas do oeste da Alemanha, como Renânia do Norte-Westfália e o Reno, a fé permanece intimamente entrelaçada com a vida comunitária. Os sinos das igrejas ainda tocam em pequenas cidades, as procissões de Corpus Christi atraem multidões pelas ruas das vilas e os dias de festa dos santos são marcados tanto por observâncias religiosas quanto por orgulho local. Em contraste, o norte e especialmente o leste da Alemanha, moldados por décadas de regime comunista na antiga RDA, contam uma história diferente. Nessas regiões, o secularismo não é novidade, tem sido a configuração padrão por gerações. A afiliação religiosa é frequentemente vista como uma questão pessoal, até mesmo irrelevante. Essa divisão é mais do que geográfica, é geracional, cultural e ideológica. A lacuna se ampliou nos últimos anos, refletindo tendências mais amplas em crença, confiança nas instituições e valores sociais. Um dos indicadores mais marcantes dessa mudança foi o número recorde de saídas formais da Igreja em 2022, quando mais de 522 mil alemães deixaram oficialmente a Igreja Católica. Embora algumas saídas tenham sido motivadas por escândalos e pela diminuição da confiança, muitas foram motivadas pelo Sistema Único de Imposto da Igreja da Alemanha, conhecido como Kirchensteuer. Esse imposto obrigatório sobre membros registrados da Igreja reacendeu o debate nacional, especialmente entre as gerações mais jovens, sobre o custo da religião institucional, em uma era em que a fé é cada vez mais pessoal e fluida. Apesar desses desafios, a Igreja Católica na Alemanha continua a ser uma poderosa força institucional. Catedrais góticas icônicas, como a Catedral de Colônia ou a Catedral de São Pedro em Regensburg, ainda definem os horizontes das cidades e servem como destinos de peregrinação. Hospitais, escolas e universidades católicas continuam a educar e cuidar de milhões. A Caritas, o braço de serviço social da Igreja, permanece uma das maiores organizações de bem-estar não governamentais do país, fornecendo assistência habitacional, cuidados a idosos, serviços de dependência e apoio a refugiados. Embora a frequência à missa tenha diminuído, especialmente em áreas urbanas, a Igreja ainda desempenha um papel formativo na moldagem do discurso moral e político do país. Debates sobre imigração, cuidados no final da vida, direitos trabalhistas e bioética frequentemente refletem o ensino social católico, mesmo quando invocados por atores seculares. E embora muitos alemães possam não mais praticar a fé de maneiras tradicionais, o catolicismo persiste na arquitetura do espaço público, em estruturas éticas e na memória cultural. Na Alemanha de hoje, a Igreja Católica pode não liderar a partir do centro, mas sua impressão permanece significativa.
Ela persiste não apenas por meio da visibilidade, mas através do legado, do serviço e de um vocabulário moral silencioso que ainda molda como a nação pensa, age e lembra. A fé na Alemanha mudou, mas não desapareceu. Tornou-se mais silenciosa, mais contestada e mais privada, ainda assim impulsa sob a superfície, ancorando milhões a uma herança mais profunda do que a crença sozinha. 2. Espanha. Onde a identidade católica ainda ressoa, em 2025, a Espanha continua a ser uma das maiores nações católicas da Europa, com uma estimativa de 33 milhões de adeptos, ocupando o quarto lugar no continente, embora o país tenha visto um aumento acentuado do secularismo nas últimas décadas. O catolicismo continua a moldar tanto os contornos visíveis quanto invisíveis da vida espanhola. Sua influência vai além da frequência à igreja. Está costurada no tecido dos rituais públicos, das tradições familiares e da identidade nacional. Aproximadamente 55 a 60% dos espanhóis ainda se identificam como católicos. Embora a frequência à missa semanal tenha diminuído, especialmente entre as demografias mais jovens, os ritos católicos continuam a marcar os marcos cruciais da vida. Batismos, casamentos e funerais permanecem esmagadoramente católicos, não meramente como um hábito cultural, mas como expressões de herança compartilhada e continuidade emocional. A Semana Santa continua a ser uma das exibições mais poderosas de fé pública na Europa. De Sevilha a Zamora, elaboradas procissões de penitentes encapuzados e andores solenes enchem as ruas, ecoando séculos de devoção que transcendem gerações. Além das cerimônias públicas, a Igreja Católica continua a exercer influência por meio da educação, da caridade e da produção cultural. Mais de 5 milhões de estudantes estão matriculados em escolas católicas na Espanha, que ainda desempenham um papel formativo na transmissão de valores e estruturas éticas. Organizações católicas fornecem serviços sociais essenciais, desde cuidados a idosos até apoio a migrantes, muitas vezes intervindo onde os sistemas estatais falham. Nas artes, o legado da Igreja é onipresente, desde altares barrocos e saetas flamencas até filmes contemporâneos e literatura que exploram temas espirituais. O catolicismo na Espanha não é mais monolítico, mas está longe de ser irrelevante. Está evoluindo, menos institucional, mais pessoal, menos dominante, mais difuso. No entanto, sua impressão permanece inconfundível. Na política, no discurso público e na identidade pessoal, os valores católicos ainda emergem, às vezes sutilmente, às vezes explicitamente. Em uma sociedade que continua a se modernizar e diversificar, o catolicismo na Espanha provou ser notavelmente adaptável. Pode não falar sempre na mesma linguagem, mas continua a falar de forma silenciosa, constante e significativa na alma de uma nação ainda moldada por sua herança sagrada. Polônia, o coração pulsante do catolicismo da Europa Oriental. Em 2025, a Polônia continua a se destacar como uma das nações católicas mais devotas e duradouras da Europa. Um ponto espiritual isolado em um continente onde a prática religiosa está em declínio. De acordo com o Censo Nacional de 2021, mais de 27 milhões de poloneses, aproximadamente 71% da população, se identificam como católicos. No entanto, registros internos do episcopado polonês sugerem que o número de católicos batizados ultrapassa 40 milhões, incluindo membros da diáspora polonesa global. Essa discrepância fala de uma tradição de fé que não apenas foi herdada, mas ativamente transmitida através das gerações, apesar das turbulências culturais da Europa moderna. O que realmente distingue a Polônia não é apenas a escala de sua população católica, mas a profundidade da participação. Enquanto a frequência à missa semanal em grande parte da Europa caiu para dígitos únicos, a Polônia continua a atrair mais de 50% de seus fiéis católicos à igreja aos domingos. Em algumas dioceses rurais, esse número é ainda maior. Esse nível de engajamento reflete mais do que uma rotina, reflete compromisso. Na Polônia, o catolicismo não é meramente uma questão de crença pessoal, mas uma história nacional compartilhada, forjada no sofrimento
resiliência e orgulho cultural. A expressão pública da fé permanece robusta. Rosários ainda são rezados abertamente em bancos de parques e em ônibus. Procissões religiosas, particularmente para o Corpus Christi e dias de festa mariana, atraem comunidades inteiras para as ruas. Estátuas de João Paulo II estão em praças de vilarejos como símbolos não apenas do legado papal, mas da identidade nacional. Encontros anuais de jovens, como a celebração dos Campos de Lednica, perto de Poznań, ou peregrinações a Jasnagora, em Częstochowa, continuam a atrair centenas de milhares de jovens poloneses, combinando adoração, música e memória nacional em uma experiência unificada. As instituições católicas da Polônia permanecem influentes. Escolas católicas educam um grande número de alunos. A Caritas Polska continua a ser uma das organizações humanitárias mais respeitadas do país, e a Igreja desempenha um papel ativo no diálogo público, particularmente em questões de vida, família, justiça social e liberdade religiosa. Embora essas posições às vezes gerem controvérsias, elas também destacam a relevância contínua da Igreja na formação da consciência nacional. Mesmo à medida que as gerações mais jovens em toda a Europa se afastam da religião organizada, a Polônia manteve um modelo onde a fé não é apenas lembrada, mas vivida. É praticada não por obrigação, mas por identidade, um ritmo que pulsa através da família, comunidade e cultura. Em uma Europa em rápida mudança, o catolicismo da Polônia permanece notavelmente inabalável, não nostálgico, não performático, mas vibrante e enraizado. É um dos últimos lugares onde a fé continua a ser tanto pública quanto pessoal, uma fonte de unidade e clareza moral. Inscreva-se e venha conosco. Esta história está longe de acabar. 4. França. Um gigante adormecido com profundas raízes católicas, a França, com uma estimativa de 44 milhões de católicos, continua a ser o segundo maior país católico da Europa em população. Mas por trás desse número reside uma história muito mais intrincada. A França foi uma vez aclamada como a filha mais velha da Igreja, um título que falava de sua influência secular de séculos sobre o pensamento católico, a missão e a política papal. Hoje, no entanto, essa identidade coexiste com um dos modelos seculares mais robustos do mundo moderno. O princípio da laicidade, consagrado em lei e ferozmente defendido na vida pública, governa tudo, desde a educação e saúde até a retórica política e símbolos religiosos na esfera pública. Essa tensão produziu um paradoxo. Por um lado, a frequência regular à missa dominical caiu significativamente, particularmente em centros urbanos e entre as gerações mais jovens. Por outro lado, o catolicismo continua a moldar silenciosamente os ritmos da vida francesa. Feriados nacionais como Natal, Páscoa e Dia de Todos os Santos permanecem incorporados no calendário cultural. A paisagem arquitetônica do país é definida por suas catedrais góticas, basílicas e igrejas de vilarejos, muitas das quais ainda servem congregações ativas. Escolas católicas, que educam cerca de 2 milhões de alunos, continuam a desempenhar um papel importante na formação da educação juvenil. Enquanto isso, as instituições de caridade católicas permanecem entre os provedores de assistência social mais confiáveis para os idosos, sem-teto e populações migrantes da França. Em 2025, o catolicismo francês é menos sobre proclamação pública e mais sobre continuidade cultural. Vive na linguagem do discurso moral, na simbologia das cerimônias nacionais e nas convicções silenciosas transmitidas através das famílias. Ele molda as correntes éticas dos debates sobre bioética, educação e vida familiar, mesmo entre aqueles que não frequentam mais a igreja. A fé católica na França pode ter mudado do centro do palco para algo mais discreto, mas não desapareceu. Em vez disso, foi absorvida nas camadas mais profundas da identidade nacional, persistente, formativa e inegavelmente presente sob a superfície. Dessa forma, o catolicismo permanece um dos fios duradouros no tecido do que significa ser francês. 5. Itália. A capital global do catolicismo, em 2025, a Itália ocupa o primeiro lugar na Europa,
com uma estimativa de 5 milhões de católicos, que compreendem aproximadamente 78 a 80% da população nacional. No entanto, esses números apenas insinuam o papel mais profundo que o catolicismo continua a desempenhar na vida italiana. Como berço do catolicismo romano e lar do Vaticano, a Itália ocupa uma posição singular na história religiosa global. Mas além de sua proximidade com a Santa Sé, o catolicismo aqui não é uma instituição distante. É uma experiência vivida, que continua a moldar a identidade da nação em todos os níveis. A fé na Itália não se limita à observância religiosa formal. Ela permeia as rotinas diárias, a expressão artística e a linguagem moral. Os sinos das igrejas ainda marcam as horas em cidades e vilarejos, enquanto os dias de festa dos santos são celebrados com procissões, fogos de artifício e refeições familiares que unem gerações. O catolicismo informa o calendário, inspira o patrimônio artístico do país, de Michelangelo à música litúrgica contemporânea, e fundamenta muitas de suas normas sociais. Os sacramentos permanecem centrais. Batismos, primeiras comunhões, casamentos e funerais não são apenas ritos de passagem, mas momentos de significado comunitário. A Itália abriga mais de 225 dioceses, mais de 24 mil paróquias e dezenas de milhares de clérigos, religiosos e religiosas, catequistas e líderes leigos. Seus seminários continuam a formar sacerdotes de todo o mundo, e seus bispos permanecem vozes influentes nos assuntos da Igreja global. Apesar do declínio na frequência à missa semanal, especialmente entre os jovens urbanos, os valores católicos ainda ecoam nas conversas nacionais sobre imigração, saúde, educação e vida familiar. Hospitais, escolas e organizações de caridade administrados pela Igreja atendem milhões anualmente, reforçando a presença da Igreja tanto nas esferas públicas quanto privadas. Em uma Europa que se seculariza rapidamente, a Itália se destaca como um ponto cultural e espiritual. A influência da Igreja pode não ser mais absoluta, mas permanece profundamente enraizada na alma italiana. A fé aqui não é simplesmente lembrada, é herdada, adaptada e levada adiante. O catolicismo na Itália continua a oferecer não apenas um vínculo com o passado, mas uma presença orientadora em uma nação ainda moldada por suas raízes sagradas. Em meio ao crescente secularismo e às rápidas mudanças nas normas culturais, o catolicismo continua a servir como uma âncora estável para milhões em toda a Europa. Suas formas podem variar, às vezes profundamente entrelaçadas no tecido da vida cotidiana, outras vezes expressas em reverência silenciosa, mas sua presença permanece inconfundível, seja no silêncio solene das catedrais francesas ou nas processões animadas dos dias de festa poloneses. O catolicismo perdura não apenas como crença, mas como memória, significado e identidade. Em Colônia, na Alemanha, as imponentes torres gêmeas da catedral da cidade ainda dominam o horizonte, atraindo milhões de peregrinos a cada ano para venerar as relíquias dos Três Reis, uma prática que remonta ao século XII. Embora a Alemanha seja frequentemente vista como cada vez mais secular, momentos como esses nos lembram que o sagrado continua a moldar a esfera pública de maneiras sutis, mas profundas. Na Espanha, comunidades inteiras ainda se mobilizam para a Semana Santa, mesclando devoção centenária com orgulho moderno. Na Itália, a Igreja é não apenas um guia espiritual, mas uma constante cultural, desde a vida paroquial até os festivais nacionais. E na Polônia, os movimentos de juventude católica continuam a prosperar, desafiando as tendências globais e mostrando que a fé permanece uma força geracional. Esses 5 países, Alemanha, Espanha, Polônia, França e Itália, fazem mais do que abrigar as maiores populações católicas da Europa. Eles revelam a resiliência de uma fé que sobreviveu a guerras, revoluções e modernização sem perder sua luz interior. O catolicismo na Europa não é estático. Ele respira, se adapta e continua a oferecer uma bússola moral e espiritual em uma era de incerteza. Seja silencioso ou ousado, visível ou oculto, a alma católica da Europa ainda pulsa com vida, e essa história está longe de acabar.
Assine agora para acompanhar o próximo capítulo.